Fala galera, beleza? Prof. Marcos aqui, mais um vídeo pelo Enem Planejado, junto para você. Antes disso, não se esqueça de dar o joinha, de curtir, de compartilhar os nossos vídeos aqui pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Gente, olha só, hoje vamos falar um pouco mais sobre redação. Já falamos no contexto geral sobre redação, tem vídeos, já falamos da competência 1 e hoje vamos falar da competência 2 da redação do Enem, certo? Para a gente compreender e ver como é possível tirar uma boa nota compreendendo essa receita de bolo, essas competências que o próprio INEP disponibiliza para a gente entender o funcionamento da redação do Enem. Isso é muito importante quando você for estudar redação. Olha só, o que devemos prestar atenção na competência 2 e o que ela avalia. Vamos lá. A proposta de redação do Enem, ela vem recheada de detalhes e que você deve prestar muita atenção. O que é que a competência 2 avalia, então, dentro desse contexto das 5 competências? Ela avalia que você deve compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Olha só, vamos resumir aqui. O que a competência 2 trata? Ela trata basicamente de 3 coisas importantes. Primeiro, você compreender a temática do que a redação quer que você fale, o tema da redação. O segundo é aplicar as várias áreas do conhecimento. Aí é o repertório sociocultural. Também vamos falar mais detalhadamente sobre esse repertório. E a terceira coisa avaliada dentro da competência 3 é a estrutura, a tipologia do texto dissertativo argumentativo em prosa. Lembrando que em prosa é um texto feito em parágrafos, não é feito em versos, beleza? Não é uma narrativa, é um texto dissertativo argumentativo. Vamos por parte. Compreender a proposta de redação. O que é a proposta de redação? É o tema específico, certo? A redação ela vem com temas, fale sobre isso. Que vamos analisar o que o Enem, na redação do ano passado, do ano de 2020, trouxe para a gente. Já que tivemos 3 redações, temos 3 temas. Olha só. O desafio de reduzir as desigualdades entre regiões do Brasil. Presta atenção que o Enem ele fecha em 2 partes. Primeiro, sempre vai ser um problema do Brasil, ou que afeta o mundo e o Brasil. É um problema social do Brasil que devemos tratar nessas situações. Primeiro, nessa primeira temática aqui, o tema foi as desigualdades nas regiões, mas não bastava você falar sobre as desigualdades, você tinha que tratar sobre como reduzir essas desigualdades, falar causas e consequências e as reduções dessas possíveis causas e possíveis consequências de desigualdade. Então, foque nas 3 palavras. Reduzir desigualdades nas regiões do Brasil. Então, a sua redação tinha que ter esses elementos. Vamos lá a outra redação do ano passado. Então, aqui está falando da falta de empatia nas relações sociais. De novo, olha, 2 palavras-chave. Ele falou sobre a temática maior, relações sociais, e fechou a falta de empatia nessas relações sociais. Então, você deveria abordar esses 2 pontos principais. Vejamos um outro. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que foi o tema da prova do Enem escrita, beleza? Olha só, ele pegou as questões das doenças mentais, só que ele fechou no estigma. Não era para você falar exatamente sobre a doença mental, mas o estigma que ela traz consigo, né, para as pessoas que possuem e que se limita ao tratamento. Então, lembrando, a redação do Enem ela vem com essa temática, mas você... os textos motivadores, ele direciona você para você não fugir do tema, coisa que a gente vai abordar mais lá para frente, beleza? Então isso é compreender a proposta de redação, isso é o tema específico, certo? E lembrando que você pode tirar nota 0 se não se atentar, e você fazer o quê? Fugir totalmente do tema ou não atender a tipologia textual. O que é que essas 2 coisas são? Fuga ao tema. Está falando aqui das desigualdades. Vamos supor o tema da redação 1. Da primeira redação, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Você vai falar das desigualdades de gênero. O texto não aponta para isso, ele quer saber entre as regiões. A desigualdade de gênero acontece no Brasil todo. Você, de repente, falar sobre isso, esse tipo de desigualdade, você pode estar fugindo totalmente do tema e pegar nota 0, que não é essa a proposta. Então, ler o tema, meditar e fazer uma espécie de raio-x dos textos motivadores. Tipologia textual é você não fazer um texto dissertativo argumentativo, fazer uma narração, fazer um poema, fazer qualquer outra tipologia que não seja a dissertativa argumentativa, beleza? Aí é nota 0 se
fugir desses dois parâmetros. Vamos lá a uma outra parte muito importante. O que é mesmo um texto dissertativo argumentativo? Por que ele é argumentativo? Se é argumentativo, olha, o próprio nome diz, argumento. Você vai defender uma ideia, uma tese, uma opinião. Então, por isso que é argumentativo. Você vai argumentar, você vai embasar o seu texto defendendo aquela ideia, aquela opinião, aquela tese. A tese que você irá defender deve estar relacionada ao tema definido na proposta, lembra? Então, a proposta vai fechar para você o que você deve defender dentro daquele escopo já delimitado. E por que o texto é dissertativo? Porque quando você disserta, você vai utilizar explicações para justificá-las, certo? Você vai explicar, a causa disso é por isso, a consequência disso é isso. Então tem essa relação, por isso que ele é dissertativo. Então, juntando os dois, um texto dissertativo e argumentativo. Você vai explicar e justificar defendendo a sua tese, que geralmente nós colocamos na introdução. Isso nós vamos detalhar ao longo dos nossos vídeos, certo? E qual é essa tipologia do texto dissertativo e argumentativo que o Enem analisa, se faz parte ou não? Basicamente ver se tem introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 partes do texto que são muito importantes. Introdução, você vai adentrar no assunto. Desenvolvimento, você vai comentar a respeito da ideia, da sua tese. E conclusão, você vai fazer aquele fecho, né? Que nós vamos, que inclusive é uma competência exclusiva a conclusão. Então, o objetivo desse texto, ele é convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentado é acertado e relevante. Então, você vai falar, é isso por causa disso, disso, disso. E para isso, para que você consiga fechar esse ponto de vista, você vai mobilizar informações, opiniões, à luz de um raciocínio coerente e consistente, que nós vamos ver, que inclusive é o repertório. Então, nós já falamos basicamente, competência 2, 3 situações. Tipologia textual, você falar exatamente o que o tema propõe e a questão do repertório sociocultural, beleza? O que é então esse repertório sociocultural? Sobre o repertório sociocultural, podemos falar de 3 partes deles que são muito importantes. O repertório ele pode ser legitimado, pertinente e produtivo, para você ganhar, depois de cumprir lá, você falou sobre o tema, fez realmente um texto dissertativo e argumentativo, as 3 partes lá, e depois você faz um repertório, o repertório tem que ter esses 3 componentes, que é um repertório legitimado, ele é respaldado nas áreas do conhecimento, certo? Ou seja, tem informação, fato, citação, etc. Exemplos, você vai fazer uma alusão a fatos, períodos históricos reconhecidos, né? Vai falar de uma época do passado do Brasil, por exemplo, do Brasil no período da República, da Colônia, de uma coisa que tem a ver, logicamente. Que nós vamos já, inclusive, ver que o repertório pode ser legitimado, mas não pode não ser pertinente ou produtivo. Essas 3 partes, elas têm que estarem juntas. Referência de nome de autores, filósofos, que é o mais comum, né? Constituição e tudo mais. Referência nas áreas do conhecimento, da sociologia, filosofia e assim por diante. Referência em estudos ou pesquisa, olha, pesquisas apontam que é isso. Aí que é muito importante usar os dados do IBGE. Referências a personalidades, celebridades, figuras, personalidades, desde que seja reconhecida. De acordo com... vai falar, por exemplo, da desigualdade de gênero. Um fato emblemático, né, da jogadora Marta, da situação lá se eu não me engano, foi do Mundial, da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ela fez aquele protesto. Então, é uma figura, uma personalidade. Referenciada no meio de comunicação. Mídia, jornal, Folha de São Paulo, por exemplo, a Veja, a Rede Globo e assim por diante. Certo? Isso é um repertório legitimado. Tá relacionado a quem está dizendo aquilo. E o que é um repertório pertinente? É quando ele é associado a pelo menos um elemento do tema, de forma sinônima, poripônima ou hiperônima. Por exemplo, né? Você está falando sobre saúde. Você não vai... O seu repertório tem que ter alguma coisa relacionada à saúde. Se você vai falar sobre saúde, cita sobre tecnologia que não tem nada a ver, o seu repertório não é pertinente. Tem que estar ligado à saúde, de uma forma a pelo menos um elemento. Lembra que o tema tem mais de um elemento, né? Aquele tema aquela parte mais aberta e a parte mais fechada. Então você pode relacionar. E não precisa ser exatamente a mesma palavra. Pode ser um sinônimo, hipônimo e hiperônimo. O que é hipônimo, o que é hiperônimo, né? Hipônimo é um significado mais restrito, hiperônimo é um significado mais abrangente. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de hipônimo e hiperônimo para você entender. Hipônimo, por exemplo, equipamento eletrônico. Um computador é um equipamento eletrônico.
Então, aí está a relação. Equipamento eletrônico para computador, o equipamento eletrônico é hiperônimo e o computador é hipônimo, certo? É uma relação de que um está contido no outro, beleza? É mais de abrangência. Aí está muito relacionado ao raciocínio lógico e à matemática, inclusive. E agora, o que é um repertório produtivo? É quando se relaciona a ele a discussão proposta. Você vai produzir. Não basta você só falar, fulano disse isso, legitimado. Está tratando de saúde e esse meu repertório está tratando de saúde. Beleza, pertinente. Mas produtiva você vai relacionar agora o que isso tem a ver com a sua proposta de desenvolvimento. Você vai ter que argumentar, fazer um link entre esses dois. Seria mais isso, fazer ficar produtivo, quando você relaciona ele à discussão proposta. Beleza? Olha só, vamos dar continuidade aqui então. Eu coloquei aqui, lembra que todas as competências são geralmente avaliadas em 5 níveis, sendo 5 o nível excelente, onde você recebe 200 pontos. Lembra que cada competência é no máximo 200 pontos. Eu peguei no nível 3, 4 e 5. Então eu espero que você no mínimo nível 3. O que é o nível 3? A abordagem do tema, ela é feita de forma completa. Você falou sobre o tema no decorrer da sua redação. E você fez 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas uma parte pode ser embrionária. O que é uma parte embrionária? Pode ser uma parte do texto, que pode ser a introdução, pode ser o desenvolvimento, que é a argumentação, ou a conclusão. Elas são muito curtas, você fala muito brevemente, não desenvolve em um período bem elaborado, faz um período curtíssimo, beleza? E então isso você faz uma parte embrionária, que pode ser a introdução, o desenvolvimento ou a conclusão. Então, se você tiver isso, automaticamente você já fica na competência, pode ficar na competência 3 já, no máximo. E o repertório? O repertório, de novo, vai faltar elementos. Ou ele é baseado em textos motivadores. Lembrando, gente, você pode utilizar no seu repertório textos motivadores, não é aconselhável porque você vai ser nivelado por baixo. Então, o repertório só vai ser aceito como para você tirar uma nota próxima da máxima, ou a máxima mesmo, se você não se basear nos textos motivadores do seu repertório. Se o texto está falando de um dado e você citar aquele mesmo dado, você perdeu a possibilidade de nota máxima do seu repertório. Beleza? E vamos lá à pontuação máxima, a abordagem completa do tema. O texto ele vai ter 3 partes, nenhuma embrionária, falou beleza, abordou o tema, e o seu repertório foi legitimado e pertinente e com uso produtivo, certo? Se você abordar o tema, tiver 3 partes do texto que não sejam embrionários, e esquecer, né, de fazer a produção do seu repertório, ou seja, ele foi legitimado, foi pertinente, ele não produziu, você vai cair na avaliação 4, que é 4 vezes 40, 160, e não 200, você tiraria, beleza? Lembrando, a tipologia textual é a introdução, a argumentação e a conclusão, né? As 3 partes de um texto dissertativo argumentativo. Para a gente fechar essa parte aqui, para você entender, eu trouxe uma redação em que a aluna tirou nota máxima na competência 2, aluna ou aluno, da redação do ano de 2019, que falava sobre o controle de dados na internet. Olha só, durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe, dando início ao regime totalitário. Para não perder apoio populacional, ele implantou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor do seu governo. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo poder de manipulação do usuário. Nesse sentido, é necessário conhecer a raiz do problema. Olha só, ele já começou a introdução já falando, tendo repertório. E um repertório histórico, né, do Brasil na época do governo de Vargas. Então, repertório legitimado, certo? Quando ele fala aqui, tá, beleza, ele falou do regime totalitário, do controle. Aí o que ele fez o link? Ele se tornou produtivo quando ele fala, na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados. Aqui ele tornou o repertório produtivo. Um repertório que parecia não ter nada a ver, Getúlio Vargas, com a internet, ele conseguiu fazer o repertório produtivo. É isso que é fazer o repertório produtivo. Beleza? Primeiramente, continuando, segundo parágrafo. Primeiramente, dados fornecidos recentemente pelo IBGE alerta sobre o aumento do número de crianças e adolescentes utilizando a internet, mesmo que inocentemente tal parcela da população possui acesso a uma variedade de conteúdos de manipulação por algoritmo que contribui para a formação de seu caráter, fazendo dessa forma papel semelhante ao DIP no governo Vargas. De novo, ele fez uma relação, ele pegou esse repertório, trabalhou mais e juntou uma coisa que parecia não ter nada a ver com a outra, se tornou produtivo. Então, nós temos aqui
aquilo que o repertório exige. Você lembra? O repertório tem que ser legitimado, um fato histórico, ele tem que ser pertinente, um elemento, ele falou lá, controlar, então, pelo menos elemento. Controle da população, então tornou pertinente. E ele foi produtivo quando relacionou a discussão proposta. Ele linkou esse controle do Estado ao controle que a internet faz sobre os indivíduos, beleza? Então é basicamente isso, galera, que a redação na competência 2 avalia. Tipologia textual do texto dissertativo e argumentativo, você falar realmente que o tema propõe, e o repertório sociocultural tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Com isso, você consegue tirar a nota máxima na competência 2. Então, você saber essa receita de bolo é essencial para que você tenha sucesso e tire uma boa nota, que é fácil tirar esse 200 pontos na competência 2. Existem competências mais difíceis, como eu falei, né? A competência 1, para mim, é a mais complicada de todas, para você tirar os 200 pontos. Então, as outras, você tem capacidade, você consegue tirar esses 200 pontos e ir agregando a sua nota e, no fim, tirar uma excelente nota na redação do Enem, conhecendo essas receitas. E como é que eu vou conseguir esse repertório sociocultural? Lembrando, repertório sociocultural, você pode citar filmes, até desenhos animados, desde que tenha uma relação e seja, de certa forma, conhecido. É muito comum usar. Eu, por exemplo, da minha redação do ano de 2020, que tirei nota máxima na competência 2, usei 2 repertórios. Um foi um psicólogo norte-americano, e outro, usei o filme Matrix. Eu relacionei, tornei produtivo, tornei pertinente, certo? E consegui tirar a nota máxima na competência 2. Então fique com a gente aqui que a gente vai destrinchar mais as competências 3, a 4 e a 5, e no final vou analisar redações junto com vocês, para você ver como é que você pode tirar acima de 900 na redação do Enem. Beleza? Até mais!